paz para todos vocês que estão ao alcance da nossa voz nesse dia. Eu sou o evangelista Jonas Duarte e gostaria de trazer uma palavra para o teu coração. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jairo. Quem foi Jairo e o que Jesus fez por Jairo. O texto está em Marcos capítulo 5, a partir do 22, versículo 22. Ele vai dizer assim, olha: um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e pediu com insistência: minha filha já está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele até a sua casa. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns dos chefes da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse aos chefes da sinagoga: não temas, creia somente. Jairo, não tenha medo, creia somente. O versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu uma grande multidão, um alvoroço, pessoas que choravam e pranteavam muito. E ao entrar, disse Jesus: por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão desesperados? A criança não está morta, mas ela dorme. E aí aquele povo começa a rir de Jesus pelo que ele tinha falado. O versículo 41 vai falar assim: Jesus, tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, ou seja, menina, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha aproximadamente uns 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Esse texto onde Jesus ressuscita a filha de Jairo é um texto famoso pelo que Jesus fez, o milagre que Jesus fez. Esse texto que vamos ler nos ensina a depositar a nossa fé em Jesus. Esse texto nos mostra que para nós quem é Jesus, o que ele pode fazer, quem somos nós, o que acontece quando confiamos em Jesus, quando confiamos nele. E para isso a gente precisa começar a entender quem foi Jairo na Bíblia. Lucas capítulo 8 ou Mateus capítulo 5, Marcos capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: havia um homem chamado Jairo, que ele era chefe da sinagoga, e quando ele viu Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus. Pedia insistentemente que fosse à sua casa, preste atenção, porque ele tinha uma única filha, com cerca de 12 anos de idade, e que esta estava à beira da morte. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. E todos começaram a chorar. Jesus, porém, disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E todos riam-se dele. Foi o que a gente acabou de ler, né? O texto que a gente acabou de ler. Eu estou parafraseando aqui para você. Então Jesus, sabendo que ela estava morta, e todo mundo sabia que ela estava morta, mas Jesus vai dizer, tomando a menina pela mão, exclama: Talita cumi, menina, levanta-te, levante-se. E a menina levanta e começa a andar, e todos ficam muito admirados com isso. A história de Jairo ficou conhecida porque sua filha foi ressuscitada pelo Senhor Jesus. Jairo foi um homem muito importante na sociedade, na comunidade onde ele morava, porque ele era o chefe da sinagoga, ele era o príncipe da sinagoga, ele era o dirigente da sinagoga, ele era o responsável por aquela organização. Era ele que respondia por tudo que acontecia ali. E a sinagoga era um espaço, uma casa, um lugar onde era usado para diversos propósitos, além da oração, além da leitura bíblica, além do estudo da Bíblia, que era especial, né, a leitura da Bíblia. E era uma reunião de judeus, né, onde se reuniam para orar, para se dedicar à leitura, à exposição da palavra, né? E a sinagoga, ela era governada por um grupo de anciãos, dos quais um deles era Jairo. Os anciãos eram responsáveis por manter a boa ordem nas reuniões da sinagoga. E Jairo era quem selecionava os preletores. Jairo era quem separava as pessoas para fazer as orações.
Ele separava também, examinava os discursos que os oradores iam fazer para que tudo fosse feito de maneira correta. Veja bem, Jairo foi alguém que reconheceu o poder de Jesus, mesmo tendo a sua posição, mesmo tendo todo o conhecimento, ele reconheceu o poder de Jesus. Jairo era um homem importante, mas isso não o privou de viver um drama familiar. Você e eu, nós podemos viver dramas familiares, nós podemos ter problemas mil, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com todos. E aconteceu com Jairo. Sua única filha, uma adolescente de 12 anos, havia adoecido gravemente. Mas tão logo Jairo soube disso, ele foi ao encontro de Jesus. Pessoas com problemas, instala aqui um negócio para você. Pessoas que têm problemas vão a muitos lugares, ficam desesperadas, buscam de tudo para se livrar dos problemas, buscam de tudo para se livrar das dores, do sofrimento, mas elas não procuram a Jesus. E Jairo vai nos ensinar aqui que no momento da dificuldade, ele vai nos ensinar que é preciso buscar a Jesus, é ele que vai nos socorrer. Jairo depositou a sua fé, Jairo depositou a sua esperança, a sua confiança em Jesus, porque nada nesse mundo, nem médico mais especializado, nem dinheiro, nem curandeiro poderia fazer o que Jesus faz, ou que Jesus fez. Ao chegar diante de Jesus, Jairo se prostrou e lhe pediu que curasse sua filha. Jairo deixou de lado a sua posição social, Jairo deixou de lado a sua posição espiritual, Jairo deixou a sua posição moral, humana. Ele reconheceu a soberania de Jesus Cristo. Mas antes mesmo que Jesus chegasse à sua casa, a menina acabou falecendo. Olha só, que drama. Porém, Jairo escutou as seguintes palavras de conforto e de encorajamento do seu mestre, de Jesus. Jesus vai dizer para ele: Jairo, não temas, crê somente. Jairo, algo vai acontecer, não temas, crê somente. Jairo, a sua fé vai produzir milagre, não temas, crê somente. Jairo, você vai sentir a sua vitória, você vai ver a sua vitória, não temas, crê somente. Um milagre vai acontecer hoje ainda aqui. Muita gente hoje em dia duvida de Jesus, não tem fé em Deus, estão morrendo por não crer. Perderam a esperança, precisam reconsiderar a sua posição. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo, ele está aqui, ele está aí, ele está lá no hospital, ele pode fazer o seu milagre acontecer. Creia que a sua vida vai mudar, deposite sua fé em Jesus. Jesus, ele ainda faz milagres, ele faz milagres acontecerem, ele ressuscita sonhos, ele faz o impossível acontecer ainda se você crer. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, já havia muitas pessoas reunidas para o funeral. Mesmo com a incredulidade geral daquelas pessoas, a incredulidade de toda aquele multidão que estava ali, o chefe da sinagoga continuou confiando plenamente em Jesus. Jairo continuou confiando que Jesus poderia fazer alguma coisa. E aí é que está a coisa, a moral da história. Jairo pôde ver a sua filha sendo ressuscitada milagrosamente por Jesus. Realmente, a história de Jairo aparece rapidamente na Bíblia Sagrada, mas ainda assim ele é um grande exemplo de alguém que creu em Jesus, mesmo tendo uma posição, uma postura espiritual, moral, e apesar das circunstâncias que testaram sua fé, apesar das circunstâncias que mexeram com ele, a simples atitude de crer daquele homem mudou tudo. Ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem com coração de servo. Ele era um homem trabalhador, um homem dedicado, igual a você e a mim. Ele era um homem conceituado, um homem respeitado, um homem admirado, um homem honrado na sociedade onde ele vivia. Ele amava a sua família, ele mostrava isso para todos. Ele faria qualquer coisa para recuperar a sua filha. Ei, como você está? Olhe para você. Eu vejo muitas semelhanças desse Jairo em mim e em você. A gente precisa aprender
a exercitar a nossa fé em Jesus também, assim como Jairo fez. Isso fará a nossa vida mudar, a sua vida mudar, quando você determinar isso na sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo hoje, mas assim como Jesus falou, não temas, crê somente. Algo vai acontecer, a sua fé vai produzir milagres. Deus vai te dar a resposta. Você vai se surpreender ainda hoje. Um milagre vai acontecer na sua vida. Muitas vezes nos sentimos sem vida. Muitas vezes nos sentimos frustrados. Muitas vezes nos sentimos desanimados. Muitas vezes nos sentimos sem força. Mas saiba, só Jesus poderá ressuscitar os nossos sonhos. Só Jesus poderá mudar as nossas vidas. Só Jesus pode transformar a nossa história. Só Jesus pode nos chamar para viver uma história de poder. Você crê nisso? Salmo capítulo 37, ele vai falar: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e serás bem alimentado. Salmo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor e ele deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração, ele vai te dar o que deseja o teu coração. Salmo capítulo 37, versículo 5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus, que Deus possa te abençoar. Já passei do meu tempo. A nossa devocional hoje de bíblica, né? De até 10 minutos, já está com 11, vai fazer 12 agora. E eu vou parar por aqui. Deus te abençoe e até a próxima.